Bate-papo. Recebendo aqui na Rádio Independente, nesta manhã de sexta-feira, a Lauren Kremer, psicóloga clínica, com formação em humanização do luto. Vamos falar sobre o luto materno após perda gestacional. Lauren, como vai? Muito bom dia. Bom dia aos ouvintes. Bom dia, prazer te receber aqui, Lauren. O que motivou a nossa pauta nesse momento foi a sanção de uma lei que pretende, além de treinar equipes, desenvolver espaços dentro das casas de saúde, dentro dos hospitais, de acolhida para a mãe e para a família na hora de uma perda, seja ela gestacional, neonatal. E o que nos fez pensar? Quantas são as vezes que nós descobrimos, nós ficamos sabendo, nós recebemos uma informação. Recentemente também a apresentadora da Globo, Tati Machado, perdeu um bebê com 33 semanas de gestação, ou seja, uma gestação já avançada, indo para a reta final, e uma figura pública extremamente carismática, então todo mundo fica sabendo dessa notícia e passa a pensar mais sobre isso. E quantas são as vezes que a gente é impactado por um conhecido que tem uma perda gestacional e nós desconsideramos aquela dor como se ela não fosse uma dor de luto, como qualquer outra. A gente falha em não considerar a dor do próximo de uma perda gestacional como uma perda de luto? Como quem perde, por exemplo, um filho que já tem ali sua idade, já é um adolescente, um adulto? Com certeza. Para quem não está vivenciando o luto, né? Para quem não é parte dessa família, às vezes é difícil criar uma relação de empatia porque não se conheceu esse bebê, né? Não se conheceu esse projetinho de vida. Mas como um projeto de vida mesmo, né? Essa expressão já coloca que existe muita coisa implicada nessa gestação, né? Existem sonhos, existem expectativas e uma visão assim de um futuro. E quando essa família se depara com uma perda, uma morte, né? Uma perda num contexto de vida, porque quando a gente descobre uma gravidez, a gente só pensa em vida, né? A vida do bebê, a vida nova da família, a vida nova como mãe, e de repente a gente se enxerga um cenário de morte nesse contexto. Isso é muito doloroso e às vezes é difícil para os outros compreenderem a dimensão dessa dor, porque para eles aquilo não foi real, né? Não se viu a barriga muitas vezes. Então, mas não dá para desconsiderar essa dor, esse luto, que ele é grande. E não adianta, Lauren, chegar na mãe e falar o seguinte: vai passar, tu vai ficar bem. A gente costuma fazer isso, Vamos né? Tentar de novo, logo tu engravida novamente? Não, isso aí vai passar, tu vai ficar bem. A gente entra quase que num processo de negação e tenta fazer com que a mãe entre nesse processo também. Isso, tem essa falsa ideia de que negar é melhor, né? Mas não. E se a gente for parar para pensar, né? Muita gente diz, mas tu pode tentar outro, né? Tu pode ter outro filho, tu é jovem. Mas esse é o único cenário em que se fala isso. Quando alguém perde um pai, perde um irmão, ninguém diz, mas quem sabe, né? Tu tem outro pai aí no futuro, quem sabe tu vai ter outro irmão. A única pessoa substituível é o bebê. Mas é substituível para os outros, não para essa família. Porque essa mulher não está mais grávida, ela não vai ter mais esse filho com ela que ela tanto esperou, tanto planejou. Lauren, inclusive essa lei aprovada recentemente, ela estabelece alguns critérios, algumas normas, como a possibilidade de registrar essa criança, dentro da possibilidade que seja feito a digital dessa criança, ou o registro do pezinho. Isso também não é só uma questão legal, é uma acolhida para essa família ter esse documento, registrar esse nome dessa criança, porque a lei não garantia isso até então, né? Garantia o registro do óbito, mas não o registro de nascimento, ou para que essa família pudesse validar o nome dessa criança, ter acesso a essa digital desse bebê. Isso também vai refletir na forma que essa família encara o luto? Com certeza. Para quem não estuda sobre perda gestacional e para quem não vive, é curiosa essa lei, né? Assim, a gente olha e pensa, nossa, que legal. Mas não se tem essa visão das pessoas que passaram por perdas gestacionais até hoje e que tiveram essas perdas negligenciadas e invisibilizadas, né? Então, assim, esses protocolos de permitir que a família fique com este bebê, né? Quando já se tem um bebê, claro, né?
pelo tempo que elas acharem necessário, né? Para poder se despedir dessa criança, criar memórias, porque quando a gente perde um parente, um amigo, a gente tem todas as memórias, né? Tem fotos com essas pessoas, tem todo um arcabouço que a gente pode se debruçar sobre quando a gente estiver triste, estiver com saudade. Quando a gente tem uma perda gestacional, não se tem memórias, né? Então, quando esse bebezinho nasce, muitos, né, sobrevivem por algum tempo, mas questão de horas e depois vem a falecer, ou é um natimorto, né, que já nasce morto. Fazer esses registros ajuda no processo do luto, auxilia muito. Então, a lei ela vai garantir que essas famílias tenham essa possibilidade, se desejarem, de fazer a marca do pezinho, da mãozinha, tirar fotos, vestir o próprio filho. Porque tem muitas mães que disseram assim, né? Eu não pude pegar o meu filho no colo. Ou eu só peguei meu filho no colo depois que ele já tinha morrido, né? Nos casos de alguns bebês que nascem e precisam de uma UTI e não sobrevivem. Tem muitas mães que ficam, eu nunca troquei uma fralda, eu nunca coloquei uma fralda. Então, permitir que a família tenha algumas horas, né? O quanto a família desejar, o tempo que a família desejar, para reconhecer esse bebê, ver esse bebê, criar as memórias, fazer até registros fotográficos que... para algumas pessoas isso pode parecer moribundo, assim, né? Ah, vou tirar uma foto de um filho que morreu. Mas essa foto, ela vai carregar um peso, um símbolo, e vai carregar a lembrança daquele filho que foi tão desejado. Então, sim, todos esses protocolos que agora a lei está trazendo e devem ser postos em prática dentro de até 90 dias, né, da publicação, são processos que vão auxiliar no luto das famílias. Muitas pessoas acabam julgando esse tipo de ação, Aline, que a mãe faz, que o pai faz, que o parente faz. Acaba julgando de fora, e julgar de fora é sempre mais fácil. Então não cabe julgamento. Você precisa deixar aquela pessoa atuar no momento talvez mais dolorido da vida. Porque às vezes é a última chance que aquela mãe tinha de ter um filho. E ela sabe que daqui a pouco ela não vai ter outra chance. Então é sem julgamento. Acho que a lei, pelo que a Lauren fala e pelo relato da Lauren, ela é muito importante que ela seja colocada em prática, porque vai colaborar muito na hora do luto. Demais na hora do luto. E a gente está falando que entre 2020 e 2023, os dados do SUS mostram 172 mil óbitos fetais no Brasil. Somente no ano passado, em 2024, esse número é de 20 mil óbitos fetais. Então, são muitas famílias, muitas mulheres impactadas. A gente às vezes acha que é... Porque a gente conhece 2 casos e que essa é a realidade. A realidade é muito maior. Esse é outro problema. Às vezes as pessoas não falam. Exato. O assunto fica só no ambiente familiar. E isso não pode ser... pode não ser o suficiente, né? E Lauren, eu fico pensando... A lei, ela faz esse primeiro apoio para as famílias dentro dos espaços hospitalares, mas ela também prevê no SUS apoio psicológico especializado para mãe, pais e familiares, exames para investigar as causas da morte fetal e neonatal, acompanhamento das gestações futuras. Ela prevê outras mudanças. Como é que é a vida dessa família que voltará para casa sem esse bebê? Que cria toda uma expectativa de quartinho, de enxoval, de voltar para casa, de uma vida nova com essa criança e não consegue fazer esse retorno. Esse momento ali também é tortuoso. A lei prevê, inclusive, que essa acolhida posterior siga acontecendo. Isso. É importante continuar com o acompanhamento, né? Principalmente o psicológico, então a lei estabelece que o hospital faça essa indicação, né? Traga essa referência para a família. E a estatística é de que 30% a 50% das mulheres vão sofrer de alguma ansiedade ou depressão após essa perda. Então, por isso que é importante manter o acompanhamento psicológico dessa família e também compreender que nós falamos de um processo de luto e como um processo irão haver etapas, né? Então, essa família vai chegar em casa, vai ter que se reconhecer novamente nesse espaço que foi imaginado com esse novo membro e agora a gente precisa desfazer as expectativas e encarar a realidade.
E então, cada família vai ter o seu processo. Então, não dá para a gente dizer em quanto tempo que se deve desfazer o quartinho, se deve se desfazer do quarto ou não, né? Vai depender muito de cada família, mas o apoio emocional, ele é base para a saúde mental da família. Então, ter familiares ou amigos que apoiem, que compreendam essa dor e respeitem ela, assim como um psicólogo, né, capacitado para atender essas famílias, é muito importante. Importante falar sobre isso também, Lauren. Por exemplo, famílias que pensam que elas vão conseguir resolver, não. Vão buscar ajuda ou vão tentar uma ajuda psicológica no ambiente familiar ou até comunitário. E negam, daqui a pouco, um atendimento psicológico. Isso também deve acontecer. São casos mais sérios, porque em casos como esse, de perda de um filho, de perda de um bebê, eles necessariamente precisam de alguém que seja da área da psicologia para atender essa família, para atender principalmente essa mãe. Eu não diria que necessariamente em todos os casos, né? Muitas famílias já têm estratégias, né? E um suporte ali que possa acolher esse luto. Mas em casos, né? Seria sempre bom ter um olhar de um profissional para prevenção, né? Claro. Mas aí, se vai necessitar de um acompanhamento, não é sempre, né, necessário. Mas existem outras ferramentas que a família pode se apoiar no momento de uma perda, né? Às vezes o próprio silêncio, né? Ficar em silêncio. Procurar meditação, exercício físico, buscar apoio na religião, buscar um novo hobby. Muitas famílias encontram hobbies novos depois de perder seus filhos e acabam criando uma rede, né? Que é muito bonito. Tem pessoas que começam a tricotar roupinhas, tem gente que... Tem muitas mães enlutadas escrevem livros, dão palestras. Então, às vezes, o luto também vem transformar, né? Então, e também essa transformação traz um significado para essa família, né? Foi o meu filho que me fez conhecer a minha colega no pádel, né? Porque eu comecei a fazer pádel depois da minha perda para buscar aí uma motivação. Então, o luto também transforma. Laurinha, eu fico pensando a família que vai passar, então, por uma próxima gestação depois de ter perdido um bebê. Deve ser um desafio, porque se tem medo de viver aquilo de novo, também de se depositar naquela criança as expectativas da gestação passada, como que administrar essa bagunça de sentimentos? Porque quando a gente descobre uma gestação, mesmo quem não passou por uma perda gestacional, qual é o primeiro medo que a gente tem? Perder aquele bebê, né? De perder aquele bebê. Quem já passou por isso tem essa memória real. Como que administra? Buscando apoio, primeiramente, no seu parceiro, né? Em quem está mais próximo. E compreendendo que vai ser normal sentir uma certa ansiedade depois de uma perda gestacional. Isso é comum. Eu escuto da maioria das mulheres que tiveram perdas que têm medo de contar para as pessoas, mesmo depois das comuns 12 semanas, né? Mesmo assim, tem um receio. Ou até, às vezes, famílias que não conseguem acolher uma nova gestação, porque a família fica com medo. Mas quem sabe a gente espera um pouquinho mais, né? A família também coloca essa pressão, assim, em cima do anúncio, né? De uma nova gestação. Mas é super normal essa ansiedade continuar presente até o fim da gestação. Muitas mulheres dizem assim, eu só vou ficar segura quando ele estiver no meu colo, né? E, então, mais uma vez, buscar apoio psicológico é importante para que essa ansiedade não evolua, porque a gestação em si já é um processo naturalmente ansiogênico. Então, se a gente ainda coloca outros fatores em cima, pode ser prejudicial para a saúde mental dessa mãe. E às vezes aquela família prefere pelo não anúncio para proteger a mãe. Ela tenta proteger a mãe, né? Pô, já teve uma perda, já sofreu tanto. Vamos esperar um pouquinho o anúncio, vamos proteger um pouco, não vamos colocar mais pressão em cima da mãe. É verdade. Antes de fecharmos, Laurinha, eu ainda quero fazer uma fala sobre o pai.
porque daí a gente se concentra bastante em falar da mãe, mas aquele pai também perdeu um bebê que não estava no corpo dele, e eu tenho até dificuldade de formular essa pergunta, porque é difícil a gente acessar esse lugar que não é meu, né, da paternidade, mas imagino que para esse pai, num momento da nossa história que nós falamos tanto sobre paternidade presente, sobre pais presentes, um pai que está ali ativo durante aquela gestação, cuidando daquela mãe também com expectativa, perde esse bebê, Laura. Uhum. Os homens, eu acho que eles têm um luto mais invisibilizado ainda. E eu escuto frequentemente homens dizendo que eles não conseguiram fazer o processo de luto deles porque eles tinham que ser forte pela mulher, né? Como é que eu vou sentir dor se a minha mulher que passou, né? Como tu mesmo disse, passou pelo abortamento, né? Se ela está sofrendo, eu tenho que dar suporte, então eu não posso fraquejar. Então, sim, esse é um cenário bem complicado também para os homens, porque eles precisam encontrar algum lugar que eles possam se abrir. Então, assim, com amigos, com os próprios pais, né, com parentes. É muito importante que eles também tenham voz para sofrer esse luto, que não se sintam responsáveis pela dor do outro, que possam enxergar a própria dor e trabalhar isso. E o homem tem uma característica, né, gente? Ele é muito controlador, né? E daí ele acha que ele poderia ter ajudado de forma diferente, se sente muito culpado. Sim, porque o homem, né, tem essa visão de que o homem é o protetor da família. Exato. Então pode surgir esse sentimento de falha também, de será que o que eu podia ter feito para esse abortamento não acontecer, né? Então existem várias questões que merecem também olhar atento. Muito Isso bem. aí, nossa pauta é uma pauta delicada, né? Uma pauta que mexe com a gente, acho que mexe com todo mundo, mexe com a gente, mas que a gente precisa abordar até para entender de que forma nós podemos contribuir com aquela pessoa que às vezes está do nosso lado passando por isso e nós, por não termos essa informação, ou negligenciamos ou fizemos de forma errada, como disse o Moisés, tentando amenizar uma dor que é uma dor e que precisa ser respeitada. E Aline, dificilmente, olha que eu conheço bastante gente, tu tenha contato com alguma família que não teve perda. As famílias têm muitas perdas, sejam de bebê, de crianças. Então, é um assunto muito recorrente, que às vezes fica jogado lá para trás e pouco é falado. Em Lajeado, no ano passado, eu busquei essa informação nos portais de saúde, foram 18 famílias que perderam bebês ou gestações, isso números registrados, né? Porque muitas vezes o abortamento acontece em casa e não se tem registro disso. Exatamente, não são poucas as pessoas. Muito obrigada, Lauren, até a próxima. Obrigada. Conversamos com a Lauren Kremer, ela é psicóloga clínica e perinatal com formação em humanização do luto.